Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O canal Conexão Nutricionistas tem o intuito de conectar nutricionistas de diferentes áreas, segmentos, através de entrevistas com diferentes profissionais para agregar ainda mais a causa da nutrição. E eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, para receber notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar conversando... Joinha também. Com certeza. Joinha também. E na entrevista de hoje, vamos estar conversando com o nutricionista Rafael Wilson, que vamos falar sobre o tema nutrição clínica infantil. E agradecer muito, Rafael, por ter aceito o convite. Olá, Rafael, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui podendo falar com vocês aqui e poder explicar, passar um pouquinho da minha experiência e da minha visão na área clínica voltada para o público infantil, né? Falar um pouquinho sobre o Dr. Rafael Wilson. Ele é nutricionista, atua num hospital infantil em São Paulo, tem pós-graduação em nutrição materno-infantil, pós-graduação em nutrição clínica e atua como técnico de assistência à saúde no Hospital Cândido Fontoura, correto? Correto, é isso mesmo. É isso aí. Então vamos lá. Como o nutricionista deve proceder na triagem nutricional do público infantil? É algo assim bem... não é igual. No público infantil em si, é um público diferente, que exige uma lapidação diferente. Geralmente é um público que tem acompanhante fixo, né? Que são os pais. Sim, então já começa por aí, né? A triagem nutricional é feita como? Então, a triagem, ela tem um propósito, assim como no adulto, né? De tentar identificar de forma mais precoce possível um risco nutricional que aquele paciente possa ter. Então, assim, hoje a gente tem diversos tipos de ferramentas, né, tanto adulto, tanto infantil, para poder ser aplicada e assim a gente conseguir identificar. Na instituição onde eu trabalho, e eu acredito que a grande maioria, assim, conversando com os colegas, né, em outros hospitais, nós utilizamos uma ferramenta chamada Strong Kids, no público infantil. Mas ela é uma ferramenta muito parecida com outros tipos de triagens, até mesmo adulto. Porque a importância da triagem, a triagem ela tem que ser de fácil aplicação e também ela tem que ser efetiva. Então, a gente já conseguiu identificar se fácil aplicação, inclusive não só o nutricionista pode aplicar, qualquer outro profissional da saúde. Então, a gente, através dessa ferramenta, a gente consegue aplicar. E ela se baseia em quatro perguntas, né? E é importante ter o olhar clínico do avaliador e também ter essa conversa com os pais para poder identificar. Então, um dos itens é a gente ter a percepção, olhando para o olhar clínico, né? Se o paciente apresenta desnutrição. E aí, como a gente identifica? Olhando a questão da textura da pele, a questão de emagrecimento, o aparecimento da questão da face estar mais emagrecida. Então, pelo olhar, a gente olha se aparenta ou não. Se aparenta, vai um ponto. E aí, na segunda questão, já é diferente. Ela vai valer 2 pontos, que é uma das principais no quesito que ela vai envolver a doença do paciente. Se é uma doença de risco ou não. E aí vai o olhar clínico também do profissional para ver se esse paciente tem ou não uma doença que pode cometer um risco. E aí, assim, bem parecido com as outras, você vai classificar. Lá, aparecem muitas doenças respiratórias, então a gente considera um fator de risco para esse paciente se desnutrir. Então, de uma certa forma, a grande maioria a gente acaba colocando como um risco nessa pontuação. Depois, a terceira pergunta, ela vem relacionada a perdas nutricionais. Se esse paciente recentemente teve perda de peso, se ele apresentou vômito, diarreia, se teve alguma cirurgia de grande porte. Se sim, vai contar mais um ponto. E, por fim, se esse paciente teve uma perda de peso recente, se for maior de 1 ano, e se for menor de 1 ano,
você vê se o peso que ele ganhou foi insuficiente para se manter eutrófico. Se não, você vai contar um ponto. Então, aí vai a classificação de risco baixo, médio e alto. Se não tiver nenhum ponto, é risco baixo, 0. De 1 a 3 é risco médio. E de 4 a 5 é risco alto. Uma coisa que auxilia, até pegando um gancho do que você falou, a importância da triagem nutricional, ela consegue fazer com que a gente direcione os nossos esforços, os nossos cuidados em prioridade para esses pacientes que estão em risco alto. Então, o que a gente faz? Esses pacientes em risco alto, a gente faz a triagem até 48 horas. Apontou um risco alto, se o paciente tiver em via oral, imediatamente a gente já vai entrar com suplemento. Para o quê? Porque os estudos mostram que o paciente em desnutrição, ele tem uma probabilidade maior de piorar o quadro clínico dele e também, consequentemente, ficar mais tempo internado. Então, se você consegue intervir de uma forma mais rápida, isso posteriormente eu até posso mostrar para vocês. A gente fez um estudo, mostrou que você entrar precocemente, de uma forma precoce, com o suplemento, você consegue fazer com que o paciente fique menos tempo internado. Isso tem diversos estudos, né? Então, a gente conseguiu aplicar lá no nosso hospital. E isso a gente obteve bastante retorno, né? Então, além disso, ele ajuda também a direcionar para a gente quem que a gente vai fazer a avaliação nutricional primeiro. Então, é uma ferramenta muito importante. Mas assim, de uma forma resumida, ela é fácil de aplicar, ela não é tão diferente quanto de adulto. Só tem que ter esse olhar clínico para essas questões, a questão do peso insuficiente para as crianças de menor de 1 ano. Mas, basicamente, a função da triagem é essa. É você aplicar ela de uma forma rápida, para você não perder tempo e conseguir direcionar a sua eficácia. Está respondido? Falei muito rápido? Não, e a triagem é isso mesmo. Ela é fundamental mesmo. E sobre a avaliação nutricional, o que deve ser avaliado ou levado em consideração na avaliação nutricional? Aí já vai um pouquinho diferente daquilo que a gente estava falando sobre a diferença de você fazer uma avaliação no público infantil e no público adulto. Alguns fatores a gente leva em consideração. Por exemplo, o desenvolvimento do perímetro cefálico, né, do crânio da criança até 5 anos de idade. Então, a gente afere essa medida, diferentemente de um adulto que não teria necessidade, porque até os 5 anos de idade é importante acompanhar esse desenvolvimento. Isso está relacionado ao quadro clínico do paciente, a desnutrição e tudo mais. Então, é importante ver essa evolução enquanto o paciente está internado. Então, a gente faz isso. Até 2 anos de idade, a gente usa estadiômetro. Então, é importante que a criança esteja numa posição correta na cama ou na balança para conseguir fazer a aferição correta. Isso a gente tem a oportunidade também de ensinar para os nossos estagiários. Então, é importante, na avaliação, o que você me perguntou, é fazer da forma correta. Então, tem que se preocupar com o posicionamento, como a criança vai ficar na cama ou na balança, pesar a criança sem fralda, sem roupa. Então, ter esses cuidados, porque diferentemente para um adulto, gramas vão fazer diferenças para o que um adulto não faria. Entendeu? Perdeu 100 gramas. Para uma criança é muito, muito. Dependendo da idade da criança. Para um adulto não seria tanto. Então, é importante ter esse cuidado, esse olhar clínico para isso. E outra coisa que, diferentemente do adulto, e é importante frisar para as crianças, são as curvas de crescimento, né? Que é padrão ouro, reconhecido pela OMS, tanto é que foi a própria OMS que elaborou. E aí, nisso, a gente consegue fazer a evolução da criança ao longo do atendimento, ao longo do tempo. Não só de forma hospitalar, mas de forma ambulatorial também, esse acompanhamento. Ver se a criança está crescendo de acordo com o peso, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua altura, e isso a longo prazo. E também diferenciar aquelas crianças que são prematuras. Você consegue fazer que a gente fala que a gente corrige a idade. Até 2 anos de idade a gente precisa fazer para que fique de uma forma mais justa, né? Então, todos esses cuidados tem que fazer que num adulto você não acaba fazendo.
Então, assim, é um pouco mais complexo, mas você precisa ter esse olhar clínico para esses cuidados para poder ter eficácia na sua terapia nutricional. Então, é muito importante ter esses cuidados para poder levar para frente esses cuidados, né? Acho que é isso, assim, mais de importante, assim. Geralmente coloca assim em score, né? Ou tem o outro Ou em também. percentil. E ou percentil, exato. Uhum. O score é muito utilizado para artigo científico, né? Lá a gente acaba utilizando os percentis, mas teve alguma vez ou outra que a gente queria fazer algum trabalho e a gente transformava para Z-score. Mas é só por causa da medida, porque quem acaba utilizando mais percentil somos nós brasileiros. Mas lá fora utiliza muito o Z-score. Mas é só questão de padrão, eles não alteram, só alteram a nomenclatura. Não altera o resultado, né? Algo Isso. muito impactante e fundamental no ambiente hospitalar é a equipe multiprofissional, né? É através dela que a gente acaba dialogando com outros profissionais da área da saúde, né? Como é Certo. composta a equipe multiprofissional no paciente infantil? Olha, não muda muito em relação a de um adulto, né? A todo paciente que quando interna tem toda essa preocupação. O que difere, talvez, o que eu acho muito importante, além dos 4 profissionais que são obrigatórios numa equipe de MTN, que é o médico, o nutricionista, o enfermeiro e o farmacêutico, a nossa equipe é composta também por um fonoaudiólogo, uma psicóloga, um assistente social. Deixa eu ver se eu estou sendo injusto com mais alguém. Eu falei terapeuta ocupacional? Não lembro Não, agora. Terapeuta ocupacional não. e E terapeuta terapeuta ocupacional. ocupacional. E terapeuta ocupacional. Então, o que a gente faz? A gente levanta os casos, principalmente que estão com terapia nutricional interal e parenteral, e alguns casos que vale a pena discutir, terapia nutricional oral também. Um profissional que considero super importante, principalmente para o público infantil, é a fonoaudióloga, porque a gente consegue discutir principalmente a transição da dieta para via oral, ou de repente a mudança da consistência. Então, é um profissional que a gente está sempre em constante conversa para poder definir a dietoterapia para o paciente, né? Então, eu considero de extrema importância. Não vejo tanta diferença para um adulto, porque para mim a importância é tão igual quanto a outra. Eu vejo na prática que existem poucas equipes multidisciplinar voltadas para o público infantil, né? Mas aí acaba sendo o que você tem de conhecimento no dia a dia. Você vai ter assim, o conhecimento que você vai ter voltado para a área infantil, um nutricionista de MTN infantil vai ser a mesma coisa. Ele vai só vai dar continuidade no seu trabalho, entendeu? Mas é tão importante quanto o adulto, na minha opinião. Tratando em público infantil, quais os distúrbios nutricionais mais frequentes? E o que esses Tá. distúrbios pode acarretar neles a longo prazo, se não for interditado assim, né, pelo nutricionista, for intervido, né, no tratamento. Entendi. Os distúrbios nutricionais, assim, que a gente mais vê, assim, é até um paradoxo que eu vou falar. Mas a gente tem principalmente a desnutrição e a obesidade, né? A gente vê os dois lados extremos, né, da situação. A gente vê aquela criança que ela é desnutrida por N motivos, né? Teve uma gravidez mais complicada, ou veio alguma doença principal, né, primária, que acabou acarretando a desnutrição, a desnutrição secundária. E aí, indo por outro lado, a obesidade vai ser no fato de, de más escolhas, né, de hábitos, né, tanto da criança quanto da família. Então, é algo que, assim, a gente vê essa disparidade, né? Tanto da nutrição e tanto quanto a obesidade. Mas, assim, não sei se vai um pouco da linha da sua pergunta. Lá, a grande maioria dos pacientes que internam no hospital, o público que nós temos, é doenças respiratórias. Então, esses fatores acabam que o paciente fica um pouco de tempo mais internado
e faça com que tenha esse tipo de complicações, principalmente voltado para a desnutrição, né? A parte da obesidade, é importante frisar que a gente não corrige de 100% na internação. Não é lá que eu vou falar para ele comer menos, para ele mudar. Isso não vale tanto para criança quanto para adulto. Até falo para eles, você está aqui, mesmo sendo obeso, correndo o risco de se desnutrir. Então, não é agora que você vai deixar, por exemplo, de tomar um suplemento, comer menos para emagrecer ou ter uma mudança de hábito de vida. Você está aqui para se recuperar do motivo da sua internação da sua doença. Depois a gente vê a necessidade e a gente encaminha para o ambulatório. Nós também temos um ambulatório de nutrição, onde A lá a gente partir consegue dali corrigir a faz longo uma prazo. reeducação alimentar, né? Com Exato. certeza. A longo prazo a gente consegue corrigir essas deficiências, né? Tanto desnutrição, tanto obesidade, né? A gente também tem muitos quadros de anemia, anemia ferropriva, anemia megaloblástica, lá, diabetes. Tem muitas crianças que descobrem quando interno. Ah, meu filho passou mal, eu não sei o que ele está tendo. Aí se descobre lá. Então, assim, tem muitas dúvidas, tanto dos pais, tanto da criança, e é um momento que a gente tem que acolher, explicar e continuar o acompanhamento depois da internação. Construtivo, né? E a terapia nutricional para o público infantil, qual o maior objetivo? O maior objetivo é não só para as crianças, adolescentes, mas público paciente internado, né? Em geral, é você manter o estado nutricional ou recuperá-lo, né? Então, assim, o paciente ele vai chegar para a gente na terapia, a gente vai identificar, seja ela oral, interal ou parenteral, e a gente vai ter a nossa conduta. Então, é importante ou que ele mantenha, se ele estiver eutrófico, ou eu recuperar se ele estiver desnutrido. Então, aí a gente vai lançar do que a gente tem disponível. Se o paciente tiver uma leve diminuição na ingestão alimentar, dá para acrescentar suplementação. Se já tiver um volume maior, você vai também entrar com a terapia nutricional interal. Já teve casos, né, até de uma certa forma, onde você faz a terapia nutricional interal e também oferece a oral. E aí, aos poucos, você vai fazendo a transição. Mas eu acho que é isso. Basicamente, não difere também muito para o adulto, né? Não tem Porque muita. É o sempre bom estar objetivo, o focando. objetivo é o mesmo. Sim, exato. E analisando, né? Analisando os estagiários, as perguntas, ou até aquele profissional que não tá tão condizente com o cargo, né? Quais os maiores erros que podem ser cometidos no acompanhamento nutricional? Durante a sua vivência no público infantil, os maiores erros que você percebeu que o Nutri pode fazer seriam quais? Para evitar, né? Tá, assim, o que eu percebo que nutricionistas que não estão ambientalizados com o público infantil ou alguns outros profissionais da saúde, eu vejo desconhecimento em relação aos tipos de fórmulas infantis. Isso é uma coisa que eu confesso, até eu, quando eu não trabalhava na área, eu tinha dificuldades de entender. Porque existem diversos nomes, marcas, né? Não só você tem que tentar diferenciar o nome mesmo da dieta e a marca, né? Da fórmula. Então, isso é muito confuso, é muita informação. Então, quando você vai trabalhar com esse público, você tem que estar ciente que você precisa estar atualizado em relação a essas informações. O que é uma fórmula de partida? O que é uma fórmula de segmento? O que é uma fórmula de refluxo? O que eu considero uma fórmula infantil hipercalórica? Que mais? Tem fórmulas que ajudam como posso dizer, ajudam na digestibilidade do bebê também. Qual é a faixa etária que eu posso indicar? Qual que eu não posso? A partir de que idade eu posso oferecer tal alimento, a partir de qual idade não posso oferecer. Então, isso a gente acaba se deparando não só com outros profissionais nutricionistas, e sim para outros profissionais da saúde também. Então, esporadicamente, a gente faz, até assim, como posso falar, até
gera um conteúdo, faz uma aulinha. Lá é um hospital escola, lá tem residentes. Então a gente explica, ensina, se eles precisarem, tiverem alguma dúvida, eles vão atrás da gente, a gente tira com a maior paciência. Até um outro nutricionista que vier trabalhar com a gente não está familiarizado, a gente também tem a paciência de explicar para minimizar esses erros, como você disse, né? E infelizmente, de uma certa forma, a gente às vezes acaba encontrando. Como eu disse para você, não é fácil e é importante a gente estar atualizado para minimizar esses erros, né? O ambiente hospitalar, né, acho que não é um dos mais agradáveis que existe da área de nutrição, né? É uma área mais séria, é mais, né? E como tornar esse Cara, ambiente agradável ou mais humanizado num ambiente hospitalar? Consegue? Como o Nutri consegue fazer isso? é importante você estar num ambiente onde você tenha confiança no seu trabalho, onde você tenha a liberdade de você poder exercer a sua função, você ter outros profissionais que possam te auxiliar. E também, eu acho que isso é o mais importante que um profissional, seja ele nutricionista ou outro profissional da saúde, é você ter empatia. Você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar do outro. Então, quando você chega no quarto, você vai conversar com uma criança, vai conversar com o pai, você tem que tentar entender o que ele está passando por aquele momento. Porque para eles não é fácil também. Imagina a cada instante entrar alguém para fazer um monte de pergunta lá. E aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas a pessoa nem veio aqui, nem veio perguntar como eu tô. Então, assim, às vezes você para. Eu gosto muito de tentar tirar o foco um pouco, de tentar dar uma relaxada, você fazer alguma brincadeira, ou elogiar alguma coisa, falar, olha, quando algum paciente ali se alimentou bem, falar, parabéns, entendeu? Fazer com que o ambiente fique de uma forma agradável. Lógico, ninguém gostaria de estar lá naquele momento, mas você tentar fazer que aquele momento seja mais agradável, faz com que aquele período seja mesmo sofrido, tanto para os pais e tanto para a criança. E é bacana que, assim, o próprio hospital, eles fazem alguns projetos de humanização, de tempos em tempos vai os doutores da alegria. Não, eu vou ser sincero, não sei se tem esse nome específico, mas vão os doutores para fazer esse tipo de brincadeira. Lá dentro do hospital, a gente tem uma escola, então os alunos eles vão para uma sala de aula, claro, aqueles que podem, para poder não ficar tão atrás se o paciente vai ficar muito tempo internado. Então eles têm atividades, eles não ficam totalmente parados. Tem uma brinquedoteca, as crianças vão para lá, tem jogos, um monte de Tratar brincadeiras. o Então ambiente consegue mais fazer com que o condizente, ambiente... né? Sim. Exato, exato. Tem esse lado dessa preocupação. Tem a equipe de psicologia que vai conversar, ver não só com as crianças, e sim então com os pais, para ver o que eles estão sentindo. Então, essa questão da humanização, ela já está enraizada não só no nosso, mas eu acredito na grande maioria, conversando com os colegas, e isso ajuda muito na questão da reabilitação do paciente. Doutor Rafael, como é que você foi parar na área infantil? Era esse o foco que você queria quando É, estava estudando não, nutrição? Ou foi não. um erro de caminho, um Não foi, não digo um estágio, erro, uma mas visão? eu acredito que foi um presente, né? Foi um presente porque eu não esperava. Sinceramente, se você falasse para mim, você vai trabalhar com o público infantil quando você se formasse, jamais, jamais passou pela minha cabeça. Eu quero esse público. E depois, quando você tem contato, você fala, nossa, olha o presente que eu pude receber, né? Então, para mim, assim, eu acho que a gente não pode estar fechado nada e esperar ver, né? Ver a possibilidade de você trabalhar, a oportunidade. Como você disse quando você me apresentou, eu sou agente técnico de assistência à saúde. Eu entrei via concurso público, né? E eu já sabia quando esse chamado que eu iria trabalhar com o público infantil. E eu falei, minha nossa, eu nunca trabalhei, só cobri férias. Para mim vai ser um baita de um desafio. Só que aí é aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Da importância da gente se atualizar, da gente se preparar para aquele momento. Então, ao longo do tempo, quando eu efetivamente entrei no cargo,
Eu já tinha iniciado a minha pós. Então, eu não caí tanto de paraquedas. Para mim, não foi tão assustador, vamos dizer assim. E para mim como eu disse para você, foi recompensador. No mundo, de ver o público Abrir infantil, seu teve algum Rafael? impacto, assim, de início no trabalhar na área clínica? Sim, sim, sim. Quando eu me formei, eu já sabia que eu queria trabalhar na área clínica. Principalmente nessa parte de terapia nutricional, porque eu vi que efetivamente a nossa conduta, a nossa visão, o nosso estudo, nosso aprendizado consegue efetivamente melhorar a vida do paciente enquanto internado. Então eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Então, depois de formado, sempre trabalhei em hospitais. Só que agora eu voltado para o público infantil, onde eu já estou 5 anos lá. Então, o que eu acho que melhorou a minha visão, que eu mudei desde que eu me formei, é a questão da empatia, que eu falei anteriormente. Você vê e fala, caramba, como tem gente passando por situações tão difíceis, as pessoas estão lá apegadas. É tão maravilhoso na hora que as mães elas vão no refeitório, elas vão almoçar, elas conseguem sair um pouco dessa situação e a gente consegue, de uma certa forma, acolhê-las. Então, é gratificante nessa questão. Então, minha visão, assim, antes de formado e depois de formado é essa, assim, você acaba, quem trabalha no hospital, você pode ter certeza que acaba criando mais empatia com as pessoas, porque você consegue ver a dor, o sofrimento de outra pessoa e cada um acaba encarando de uma forma, né? Outros bem, outros nem tanto, mas é uma lição, é uma lição. Você comentou muito sobre as mães, né? Queira ou não queira, o profissional no ambiente hospitalar, ele acaba cuidando de duas pessoas, né? O paciente Sim, e o responsável, sim, a mãe, né? O que ela sim. ajuda ou atrapalha, né? Nesse tratamento? Tipo, chega uma Ai, meu alimentação, meu Deus do filho não come céu. isso, e a criança, não, mãe, eu como. Ou tipo, É, isso não, isso sim. A mãe, na maioria das vezes, ajuda, atrapalha, em que sentido? Assim. é, vamos lá, acho que é mais fácil apontar a parte que elas ajudam. Vamos falar a primeira parte que elas ajudam. É muito importante quando o acompanhante está presente, seja a mãe, seja o pai, para passar informações em relação a anterior à internação. Como eram os hábitos alimentares, o que fez a criança se internar, qual é o histórico, a criança costuma ter perdas, uma perda recente de peso ou de alimentação que mudou. E é importante estar presente porque até a equipe de enfermagem pode falar melhor do que eu, que quando as mães não estão presentes, a criança começa a chorar, lá é um desespero, porque as enfermeiras não conseguem dar conta de tudo e não tem como ficar olhando as crianças a todo tempo. Então, quando as mães vão almoçar, elas falam, volta logo, se a criança começar a chorar aí, Se vai ser um não, problema. É difícil. Mas assim, agora falando da parte um pouco mais complicada, é que as mães elas acabam dando algumas informações desencontradas, às vezes quando a criança é maior, tem uma idade um pouco maior. Por exemplo, quando você eu particularmente eu gosto de conversar com a criança quando a criança ela é um pouco maior, porque a criança quando ela participa da anamnese, você consegue tirar informações que talvez a mãe não consiga te explicar. Então, por exemplo, preferências alimentares, às vezes eu falo assim, então você gosta de pão com margarina. Aí a mãe fala, não, mas você não come essas coisas. Ela fala, mas eu como sim, eu gosto, pode mandar que eu gosto. Então a mãe às vezes quer responder pela criança e a criança tem capacidade de exato. responder. Uhum. Isso acontece não só na internação, mas em ambulatório. Eu acho que vai ter muita gente que vai se identificar aí comigo. Com Então, certeza. assim, acontece muito disso, né? Então, assim, às vezes a mãe quer responder coisas que a criança ou o adolescente conseguiria responder. Então, acaba tendo essa dificuldade. Existe também na internação algumas mães que querem comparar a conduta que você teve com outro paciente para a criança dela. Vou dar um exemplo. A criança que está no leito do lado está desnutrida, está precisando de uma suplementação.
E aí a mãe vê que a gente está deixando um suplemento para a criança do leite do lado e para o filho dela não. E ela começa a se questionar, mas por que o meu filho não vem? Aí você tem que explicar, falar da importância daquilo, disso. Aí algumas compreendem, né? Então a gente tem algumas dificuldades em relação a isso. Mas elas são extremamente importantes, tanto as mães quanto os pais. A gente acaba falando muitas mães, mas tem muitos pais também que são tão responsáveis quanto, né? Então, aí avós e tios e quem tiver lá na hora lá. A Então é família muito toda, é importante verdade. a família toda. Às vezes tem umas trocas constantes, assim, que aí vem o tio, aí o tio fala uma coisa. Não, em casa ela não come nada dessas coisas. Aí vem a avó no outro dia seguinte. Aí a avó fala, não, mas essas coisas aí ela come tudo, pode mandar. Aí eu Me identifiquei com falo, isso. gente, Quando eu fiz você precisa chegar no estágio, era acordo bem assim. ali. É, não é? Mas, gente, você Sim, precisa chegar num me acordo, porque eu identifiquei. falei com a fulana ontem, falou que não era para mandar. E hoje eu mandei, você falou que era para mandar. Aí amanhã vem a outra que veio no dia anterior, anteontem. Ela falou, não, mas eu falei que era para mandar. Eu falei, pois bem, a outra falou que não era para mandar. Aí você fica nessa... Isso não só com... acaba acontecendo no público infantil mais, porque no adulto ele fala por si, né? Agora, que muitas vezes nem acompanhante tem. Então a gente acaba se esbarrando nessa situação também. Com certeza. Um dos grandes suportes que o nutricionista tem no hospital são as copeiras, né? Elas que vão levar a comida, elas que vão montar Sim. os pratos, elas que vão colocar no carrinho de distribuição. E muitas vezes a criança acaba não é se identificando, se apegando à famosa tia, né, que entrega as coisas, né? Sim. Qual o treinamento que o nutricionista tem que passar para as copeiras, em específico no hospital infantil? Quais dicas que vocês dão para elas para entrar no quarto, para retirar comida, para não se envolver muito, né? Como Sim. o Nutri tem que agir assim com as copeiras? É muito importante o treinamento, e não só ter esse treinamento e que ele seja de uma forma contínua, para que possa se reforçar e para as novas que entrarem também dar seguimento ao padrão. O que eu falo da importância é que se padronize, é que se tenha estabelecido já anteriormente certas condutas. Então, o que a gente reforça da importância é quantidade. A gente já fala assim, ó, se esse paciente, se está designado, que é o café da manhã, tem que ser 2 bolachas, vai ser 2 bolachas. Então, o que a gente tem, a gente fala assim, olha, às vezes vai ter mãe que vai pedir mais, ou uma outra situação de falar, não, a gente está só seguindo o padrão, porque pode fugir. Principalmente, a gente fala isso porque, falei, a partir do momento que você faz isso, pode acontecer com um paciente diabético, por exemplo. A mãe insistir, falar que quer porque quer, e você acabar dando uma quantidade maior, ou de sal, para hipertenso, sei lá. Então, pode acontecer determinadas situações que a gente mostra a importância. A gente fala, ó, se você fizer dessa forma, pode acarretar isso para o paciente. Você quer ser responsável por esse tipo de situação? Elas vão falar, não. Então, a gente exemplificar e a gente conseguir mostrar a importância do serviço que elas têm. Eu sempre que eu posso, eu sempre reforço, sempre falo da importância. A minha dica é essa, você enaltecer as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que trabalham com você, para elas saberem da importância. Eu falo isso para as cozinheiras, eu falo isso para a moça que higieniza a salada. Eu falo, ó, se você não fizer isso de uma certa forma, com qualidade, isso vai acarretar lá na frente. Eu posso dizer assim que a nossa equipe ela é bem ciente dessa importância que elas têm. Então eu gosto de reforçar isso para elas e de uma certa forma, querendo ou não, você também tem que acompanhar. Você acompanhar, ver a distribuição, dar uns toques quando você vê que algo não está saindo fora do padrão. Então isso faz com que se tenha qualidade no trabalho e ninguém saia prejudicado, ao contrário, né? Saia beneficiado com a nossa conduta. Com certeza, é sempre esse o foco, né? Nesse período maluco que estamos vivendo de pandemia, né? O que houve de mudanças ou adaptações no ambiente hospitalar que você percebeu, assim? Bom, eu vou falar uma coisa que eu sei que não é padrão para os outros hospitais, mas o nosso hospital ficou vazio. Ficou vazio por conta da pandemia.
E eu acredito que foi diversos fatores, né? Pelo fato de as crianças terem menos contato com as outras, consequentemente, elas têm menos proliferações de doenças, principalmente respiratórias, que é a nossa maior questão, a nossa maior patologia. Então, o hospital ficou vazio, mas baseado na nota, no comunicado que o CFN deu para nós, profissionais, né, profissionistas, em relação às nossas condutas. Então, a gente alterou bastante nesse período, principalmente maio, junho. A gente mudou bastante nossas condutas no sentido do quê? Da gente ter o menor contato possível com aqueles potenciais pacientes que pudessem ter a Covid-19. Então, o que a gente mudou de conduta? A gente fazer a avaliação nutricional só em determinadas situações. Não fazer naquele paciente que já está diagnosticado com Covid-19, exceto se ele ficar muito tempo internado. Felizmente, eu não posso dizer pelo último mês, que o último mês está de férias, né? Mas até o período que eu estava presente no hospital, foram poucos casos que confirmaram e ficaram muito tempo internados. Então, a gente não precisou ter essa preocupação, porque além da preocupação que a gente tem com os nossos pacientes, a gente também tem com os nossos funcionários. Então, a gente, tanto com as nutricionistas, com as copeiras, eu falei, olha, conversa com a equipe de enfermagem, com esses pacientes que já estão confirmados o quadro da Covid, para fazer a entrega das refeições de uma forma diferenciada. Na hora da visita, quando vocês forem fazer com esses pacientes, manter o distanciamento para vocês não correrem risco. Teve casos no hospital de criança com Covid? Sim, teve. Mas foram pouquíssimos, viu? Tá. Nossa, que geralmente... Não, mas foram pouquíssimos. Eu até me surpreendi, porque... E geralmente não foram contraídos lá, né? Foram pacientes que já vieram com a Covid, e aí, ou vem com a suspeita, né? Só que eles criaram uma ala só para esses pacientes. Protocolo, né? Protocolo. Foram criados protocolos. A gente fez mudanças principalmente no refeitório. A gente aumentou o distanciamento das cadeiras, das mesas. O fornecimento da dieta, que era misto, onde o funcionário ele se servia do arroz e do feijão e o nosso funcionário servia a guarnição e o prato principal, foi modificado. Então, para não ter esse contato excessivo dos talheres, os nossos funcionários começaram a servir o arroz, o feijão, o prato principal e a guarnição. Então, eles só teriam o trabalho de pegar os talheres, e os talheres já estão fechados, né? Então, higienizados, então não teria esse risco dessa contaminação. Então, a gente seguiu alguns protocolos, algumas mudanças para amenizar os riscos, né? Mas eu acredito que não foi tão diferente quanto nos outros hospitais, né? A gente seguiu protocolos baseado no que... O protocolo é o mesmo, né? Não se ouve nada Acaba específico. sendo o mesmo, né? Sim. Só que, felizmente, o nosso a gente acabou, vamos dizer assim, enfrentando de uma forma mais leve por conta dos casos que estiveram lá. Porque, né, os estudos estão mostrando que a maioria das crianças são assintomáticas, né? Ou se tem, sim, felizmente... Não demonstra, né? Não sobrecarrega. Não demonstra, não houve necessidade de internação, por exemplo. Sim, então, essa época do ano, que era uma época que era para estar um hospital, de uma certa forma, cheio, tá tranquilo, o hospital tá vazio. Então, foi uma surpresa para nós, nesse aspecto. Uma surpresa boa, né? Surpresa boa, com certeza. Bom para nós. Por exemplo, você comentou que é concursado, né? Muitos nutricionistas, para conseguir entrar no mercado de trabalho de nutrição, é através de concursos, né? O que geralmente as bancas pedem de perguntas, de questionamento, o que geralmente é cobrado nessas provas, voltado à nutrição infantil. O que as pessoas têm, o que o nutricionista tem que estudar, assim, que sempre cai? Tá. Basicamente, você tem que saber sobre as triagens nutricionais, né?
quais existem, quais são os tipos, porque lá no hospital que eu trabalho é o Strong Kids, mas numa outra instituição pode ser outra. Então, você tem que ter conhecimento e como aplicá-las para se caso. Porque geralmente as instituições elas pedem, porque você tem esse conhecimento. Basicamente foi o que eu falei, avaliação nutricional, saber das curvas de crescimento, saber DRIs. sobre DRIs, mas DRIs é um pouco complicado porque você precisa saber alguns micronutrientes principais, tipo cálcio, ferro, mas é difícil porque varia muito, porque diferentemente do adulto, a criança ela tem por faixas etárias e por sexo também. É gênero, né? Que a gente fala, né? Porque para meninas, por exemplo, ferro, a quantidade de ferro tem que ser maior do que para meninos. E dependendo da faixa etária, também varia por conta do ciclo menstrual. Então, você ter também isso de cabeça é complicado, né? Mas, assim, eu particularmente não me lembro se caiu alguma coisa assim específica nisso. Geralmente, É se for importante você cair, saber que tem diferença. Que tem diferença para gênero, tem diferença para idade. Então, que você tem que buscar isso. Você não pode jogar lá e falar, tá tudo certo. Ferro é igual para todo mundo, cálcio é igual para todo mundo. Tem diferença, entendeu? Então, isso é importante que vocês, que o pessoal que quer trabalhar nessa área saiba, né? qual dica ou conselho você deixa para o nutricionista que deseja seguir a área de nutrição clínica ou atendimento infantil? Tá, a minha dica eu vou dar baseada em mim, que eu fiz para trabalhar nessa área. É você se atualizar e você se direcionar para esse lado. Então, com duas formas excelentes de fazer, é você fazer uma pós-graduação na área, porque quando você for aparecer a oportunidade, vai ser um diferencial você ter uma pós-graduação em nutrição materno-infantil, por exemplo. Não precisa ser exatamente nutrição materno-infantil, pode ser nutrição clínica, pediatria, algo específico, né? Porque na hora de uma seleção de um currículo pode ser diferencial. Ou você fazer uma residência também, você fazer residência no Instituto da Criança, eu sei que tem, né? Então, tem outras instituições que você te ajuda também na hora que você termina na residência, você possa trabalhar. Ou se você quiser atender em consultório, também isso vai te agregar muito, porque na minha pós-graduação eu não tive só relacionado com clínica. Então, hoje, por exemplo, eu vejo o quão complicado é atender uma gestante. Eu não acabo não atendendo, mas eu vejo o quão minucioso é também você atender. Porque uma coisa que me preocupa, principalmente o pessoal que é recém-formado, eles querem atirar para todo lado. Então, eles falam que atende gestante, atende criança, atende idoso, Verdade. atende esporte, né, fitoterapia. Eu falo, gente, calma. Se direciona Foca, para um né? lado igual Foca o que eu aonde que fiz. você vai se Foca um lado. direcionar. Uhum. Eu falei, eu quero trabalhar com clínica, então eu vou focar em clínica. Então, eu vou fazer uma pós-graduação nessas áreas, porque eu vou direcionar e vou trabalhar com isso, né? Então, assim, a minha dica é, se você quer trabalhar com o público infantil, se aperfeiçoe, faça um aperfeiçoamento, um aprimoramento nessa área, que as portas elas vão ser muito mais fáceis de serem abertas para esse público, né? Com certeza. Isso daí que o Dr. Rafael falou é verdade mesmo. Quantos posts que eu vejo da pessoa, sou É, nutri de tudo. Não, gente, aparece um público infantil, ainda mais com alguma patologia ou com alguma coisa, e você tem não tem aquela base, é. aquele conhecimento muito aprofundado, você acaba se complicando mesmo na conduta. Não, e outra, você não consegue passar 100% de confiança, de clareza em algo que você não tem. Eu, quando me deparo com essas situações, eu prefiro passar para alguém, sabe? Que esteja mais engajado, que mais conhecimento, entendeu? E eu acho que é importante isso tanto para fortalecer nossa classe. Porque a partir do momento que você passa algo que você não tenha confiança, ou você não tenha total confiança no conhecimento que você tem, isso pode prejudicar uma classe como um todo, né? Claro, o que você pode fazer é, se você tiver mediante essa situação, é você buscar se aprimorar ou buscar o conhecimento, mas também
Não chega falando que sabe tudo, na minha opinião, tá, gente? Eu não quero... Escolha aonde quer atuar, né? Que a nutrição é tão ampla, né? Você pode atuar em mais de uma área, mas Sim, busca o conhecimento, né? Já dizia o ET Bilu, né? Busque com conhecimento. certeza. Com certeza. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação do Dr. Rafael Whitson aqui no canal. Imagina. Contribuiu muito com sua visão. Tá vendo que a nutrição clínica infantil tem as suas diferenças assim, mas Essas não nuances. condizentes com o que a gente estuda na faculdade, viu? Gratidão, Sim. Rafael, por ter aceito Imagina, que é participar isso. do Prazer é canal. mesmo fazer honra desse grupo seleto aí de entrevistados aí. Parecia agora um quadrinho ali do lado de pessoas renomadas, Fabiano Potronieri, Lenita, Fabrício, meu Deus do céu. Que honra, hein? Agora, não, com certeza. Muito obrigado, Rafael. Tchau. Obrigado, prazer, viu? Parabéns pela iniciativa.